Esse vídeo é para esclarecer uma situação que eu estou vivendo nesse semestre, que é o segundo de 2013. Hoje nós estamos em novembro e mais precisamente no dia 4. E eu gostaria de fazer um alerta rápido para todos que estudam ou que têm seus filhos estudando no colégio e faculdade ENIAC. Na verdade é um compartilhamento de uma situação que eu vivo e que outras pessoas estão vivendo, que podem ser conferidas pelo site Reclame Aqui, o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, e a página do Facebook Inhaca, que é uma página criada para alunos postarem vídeos e situações de fatos que ocorrem dentro da instituição ENIAC, e também no YouTube. Alguns vídeos que eu publiquei na página do YouTube, vocês podem localizar lá como Alex Faiterna. O que acontece é o seguinte: eu estudo no ENIAC o curso de Engenharia Mecatrônica, ou estudava, e fui um aluno que sempre atingiu as notas satisfatórias, boas, e numa determinada situação eu fui questionar algo que estava ocorrendo, que eu não conseguia compreender, e através disso muitas situações aconteceram e realmente me deixaram chocado. Começou quando, depois de uma avaliação de um projeto integrador, que é uma das matérias que a gente tem lá no curso do ENIAC, eu fiz o projeto, apresentei, mesmo sem ter tido a aula de projeto. Isso é importante frisar, pois essa aula ela faz parte, a gente paga para ter, e nós não tivemos, ou seja, nós não tivemos nenhum tipo de esclarecimento, de orientação sobre o projeto, mas a gente foi cobrado por esse projeto, né? E eu apresentei o projeto. Alguns dos critérios de avaliação para esse projeto foram publicados no site, no portal do ENIAC, onde os alunos têm acesso, e eu os segui rigorosamente de acordo com a forma e a minha interpretação, de acordo com a forma que estava divulgado e a minha interpretação sobre isso. Fiz a apresentação, fizemos, né, porque é em grupo, a apresentação, e no final da apresentação o professor simplesmente falou que o trabalho não tinha sido feito, que aquilo estava fora do que ele queria.
fora do que ele queria, né? Mas não fora daquilo que estava sendo solicitado no portal. Tudo bem, acabamos de apresentar o trabalho, outros apresentaram e tiveram as mesmas críticas, e após isso começou uma situação que é a que eu venho aqui compartilhar com vocês. Bom, eu fui procurar, né, o coordenador e o professor para poder primeiramente entender como que isso tudo funcionava, porque se eu não atingisse a nota mínima, eu queria saber se eu ficaria de DP, se o projeto integrador ele é considerado uma disciplina ou não, né? Por quê? Porque cada disciplina que a gente tem 5 ou até mais avaliações para compor a nota dessa disciplina. É dessa forma, a gente tem uma disciplina e as notas para compor ela é a seguinte: a gente tem a nota de portfólio 1, portfólio 2. Se você não for bem no portfólio 1 nem no portfólio 2, você tem o portfólio 3. Que se você também não for bem, você tem o portfólio de DP. Mas vamos considerar que essas duas outras opções não sejam usadas nesse momento. Então nós temos o portfólio 1, o portfólio 2, a nota do professor, a nota do projeto integrador e a nota do provão, que é um provão que eles fazem eletrônico dentro da instituição. Essas 5 notas são somadas e divididas por 5, aonde se tem a média da disciplina. E se você não atingir a média, aí sim você vai para DP. O que eu não sabia é que o projeto integrador ele é considerado uma disciplina. Porém, ele não tem o mesmo critério de avaliação das disciplinas, porque você não tem 5 notas para avaliá-lo, você simplesmente tem que fazer o projeto em grupo, apresentar o projeto teórico e depois apresentar o projeto funcionando. E acabou. Se você, na hora da apresentação, o professor gostar, você é aprovado, segundo a nota que ele vai dar, ou não. E aí, aonde eu achei, eu não concordei com isso, porque isso não acredito que exista uma lógica para esse tipo de avaliação. E outra coisa que eu não concordei foi com o critério de avaliação que o professor que avaliou o projeto criou, porque foi divulgado no portal um critério de avaliação e o professor simplesmente criou outro. Mas tudo bem, talvez isso seja até permitido. Só que como eu não estava mais concordando com isso, eu comecei a pesquisar um pouco mais. Eu pedi para ser esclarecido sobre esse fato, e fizemos uma reunião com o professor e o coordenador, e no momento da reunião, onde eu questionava os critérios de avaliação, que não havia uma lógica, o professor ele começou a gritar comigo dentro da sala de aula e na frente do coordenador, e eu pedi para ele se acalmar,
e eu tenho isso gravado. E ele não se acalmou, virou as costas, saiu da sala, bateu a porta. Eu te pergunto, isso é a atitude de um professor? Você ficaria satisfeito com esse tipo de atitude? Eu não fiquei. E eu esperava uma resposta do coordenador. A resposta do coordenador, e essa reunião, eu também tenho gravado e também tenho publicado no YouTube, lá no Alex Faiterna. Ele disse que a gente estava ali para aprender a tomar porrada, que a gente tinha que aprender a tomar porrada e ficar quieto. Tomar porrada e ficar quieto, gritar com um aluno, um cliente da instituição, uma postura um pouco estranha. Eu não concordei muito com isso que eu estava ouvindo e com isso que eu estava vivenciando. E eu informei ao professor que já fazia aproximadamente 17 anos que eu tinha parado de estudar por não ter condição. E agora que eu estava voltando, eu me deparar com esse tipo de situação era difícil. E ele pediu pra gente marcar uma nova reunião no outro dia e pra mim trazer novamente todo o meu trabalho e procurar ele. E eu fiz isso. No outro dia eu tava lá, fui procurar com todo o trabalho na mão, apresentei novamente o trabalho para ele, explicando passo a passo. E ele desviou um pouco do assunto e começou a explicar sobre diagrama elétrico, né? E saiu várias vezes dessa conversa para fazer outras coisas, me deixou lá plantado, uma situação um pouco desagradável, aonde se estendeu por mais de 1 hora e eu lá esperando para resolver essa situação, para no fim ele chegar para mim e falar que eu deveria fazer outro projeto com outro tema, porque aquele lá estava muito complexo e eu poderia me atrapalhar. Eu obviamente não ia concordar com isso, porque ele estava querendo falar que o erro era meu, e eu estava mostrando para ele que o erro não era meu, que se houvesse um erro era por parte do professor Fábio. E eles não estavam querendo admitir isso. Primeiro, os critérios de avaliação que ele criou não havia uma lógica. E segundo, pela postura e forma com que ele me tratou dentro da sala de aula. Eu achava que pelo menos o respeito deveria haver, porque eu nunca desrespeitei nenhum professor e nenhum aluno. E isso pode ser conferido, é só ir lá e perguntar para quem me conhece. E eu não aceitei fazer outro trabalho, e ele disse que ia passar essa situação então pro diretor Carvalho, coordenador, sei lá quem é esse cara, o cargo que esse cara tem, esse indivíduo, esse elemento. Eu sei que quando ele falou dessa pessoa, eu já sabia de quem se tratava, porém eu fiz questão que ele frisasse quando eu perguntei quem era, e ele frisou. Eu já sabia porque um tempo atrás eu tinha mandado um e-mail sobre algumas reclamações de nota que tinham sido lançadas errada, que isso é constante
lá dentro do ENIAC, o pessoal colocar nota errada, não divulgar direito essas coisas. E se você não prestar atenção, você vai acabar ficando com nota errada, porque é tudo virtual. E isso vai passando, tomando proporções, aonde você depois não vai ter como recorrer, porque é tudo virtual. Pode dar um problema no seu portal, ou eles podem bloquear o seu acesso e você não tem como provar. E eu fiz essa reclamação mostrando para ele o erro, e isso não era corrigido, e ele foi direcionando para outros departamentos onde não era, até que chegou num ponto onde ele foi bem grosso comigo, e eu tenho esse e-mail para provar, um e-mail onde ele se dizia ser um excelente profissional, com mais de 20 anos de experiência e etc, e coisa que não vem ao caso, que para mim, cara que não consegue resolver um problema de nota, que passou por todos esses departamentos, e ele mesmo ter que ligar para resolver, é um péssimo profissional. É um cara que não tem condição nenhuma de dirigir uma faculdade ou qualquer outra instituição que seja. É um péssimo profissional. Não tem a equipe, não tem controle da equipe, não tem nem direção para onde ir. Mas ele tá lá por algum motivo, talvez por ser uma das pessoas que avaliam os critérios da instituição, ser pessoas credenciadas ao MEC. Não sei se é isso. Pode ser que seja, pode ser que não, né? Mas ele faz parte do MEC, é credenciado para estar avaliando a instituição. O Marcos Valério, que é o professor e o coordenador responsável pela área de mecatrônica também, e tem outros lá dentro. Ou seja, tem um monte de funcionário do MEC lá dentro para avaliar a instituição. Talvez é por isso também que as reclamações que eu faço para o MEC, os e-mails que eu tenho mandado, também não tenham surtido nenhum efeito. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto, após essa reclamação e esses questionamentos, eu comecei a ter um tipo de perseguição lá dentro, ao ponto de receber ameaça. O professor Marcos Valério, ele me ameaçou um dia em sala de aula fechada, e isso está gravado, aonde ele disse que eu iria ser advertido, porque eu estava atrapalhando as aulas. Atrapalhar as aulas, que ele diz, e não quis me dar mais detalhes, né? Em relação aos alunos da sala de aula. Ele disse que quando eu ficava questionando ou levantando esses problemas, eu atrapalhava a aula. Isso eu não faço dentro da sala de aula. Eu fazia diretamente com o professor. O que eu fazia dentro da sala de aula era questionar sobre a aula, sobre o que eu estava aprendendo, as dúvidas que eu tinha. E eu perguntei a ele qual era o nome das pessoas que estavam reclamando de eu estar questionando alguma coisa lá dentro, e ele não disse. E eu informei para ele que as reclamações que a sala tinha em relação a ele eram muitas. E essas, eu poderia falar o nome, eram todos os alunos que reclamavam da pessoa dele. E eu falava isso na frente de todos os alunos. Eu ia lá na frente, falava para todos que tivesse problema com ele, levantar e falar. E isso ia acontecer. Porém, eu fui, para não causar mais polêmica, eu fui delicado em não frequentar mais a sala de aula. Eu ia simplesmente fazer a biometria e ia para a biblioteca estudar lá no meu horário de aula. Ficava estudando sozinho na biblioteca. Durante alguns dias isso aconteceu. Eu fiquei estudando sozinho e num belo dia eu fui entrar na faculdade e tinha uma pessoa com uma equipe de segurança me aguardando. Essa pessoa se chamava
chefe Cruz, que veio conversar comigo, querendo resolver uma situação. Ele foi educado, ele nem se identificou como polícia, mas depois na conversa ele falou que ele já fez parte do batalhão de choque e que ele estava lá dentro daquela instituição há muitos anos e ele resolveu o problema de todos que tinham problema lá para ser resolvido. E eu disse a ele que eu estava entrando, que eu estava em horário de aula, não dava pra gente ficar conversando por muito tempo, mas a gente trocou telefone e ficou de marcar um novo dia pra gente conversar, numa outra oportunidade, num outro local, e ele me deixou muito à vontade para isso. E assim eu estava entrando, quando me deparo com o professor Marcos Valério, coordenador, sei lá qual é o cargo que esse elemento tem. Aí ele chegou para mim, disse que estava com o envelope na mão, com uns papéis para mim assinar, para mim acompanhar ele até uma sala. E eu disse do que se tratava, ele disse vamos até a sala que a gente conversa. Eu falei não tem necessidade de ir até a sala, eu estou em horário de aula, eu vou assistir a aula, então você envia esses papéis, eu assino em sala de aula. E ele disse que eu não poderia entrar na instituição. Eu falei, então tá, então me dá os papéis aqui debaixo dessa câmera que tinha uma câmera filmando a gente. Falei, vamos aqui debaixo dessa câmera e na frente dessas testemunhas, inclusive do chefe Cruz que estava ali, e eu assino, eu leio os papéis e não tem problema nenhum. E ele não quis, ele quis que eu fosse para uma sala com ele e eu não ia, porque eu já tinha sofrido a ameaça dele, eu já tinha sofrido a ameaça do Carvalho, num e-mail bem atravessado que ele me mandou, e eu tenho esse e-mail, e eu não ia entrar em sala nenhuma com esses caras, sem saber o que se tratava. E eu falei para ele que se eu não posso entrar na instituição, se eu estou impedido de entrar na instituição, não tinha nenhum problema, eu não ia entrar, que depois a gente resolvia isso. Poderia resolver com o meu advogado, essas questões e as outras também que estavam para ser esclarecidas. E cheguei em casa, entrei no portal e mandei um e-mail para a ouvidoria dizendo o que aconteceu, explicando, e não tive resposta. Mandei para a coordenadoria, não tive resposta. Mandei para todos os canais de comunicação que existe dentro do portal de aluno com instituição e não foram respondido nenhum. Um belo dia uma pessoa me liga por engano, dizendo sobre a matrícula do semestre que vem, uma coisa típica que nunca tinha acontecido, mas tudo bem, né? A gente faz de conta que acredita. E que se eu estava aberto a conversar. Eu disse que sim, claro, que eu queria resolver essa situação. E aí era para mim aguardar o retorno, que nunca houve. Numa outra oportunidade, depois de outros e-mails que eu continuei mandando, uma outra pessoa de um departamento financeiro me ligou, e eu também tenho essa gravação, tanto essa como a outra, como as outras. E essa pessoa ouviu tudo que eu disse e disse que era para mim aguardar, que ela ia me dar uma posição favorável ou não favorável sobre essa situação. E eu estou aguardando. Agora, bloquear o portal também. Ou seja, eu estou me sentindo roubado pelo ENIAC. Roubaram os meus sonhos, os meus projetos, o meu dinheiro. Porque de que valeu eu estudar 2 anos e meio lá dentro do ENIAC, pagar assiduamente, sem atrasar um dia, todo esse período que eu estou estudando lá? De que valeu esses 2 anos e meio? Ou seja, eu estou formado em quê? Eu sirvo para quê no mercado? Palhaçada. Dentre outras que eu vivenciei lá dentro, é uma palhaçada o que vocês estão fazendo.
Vocês estão roubando dinheiro dos alunos. Vocês são ladrão, picareta. E nessa altura do campeonato, isso cabe a todos os departamentos, porque eu já divulguei isso no YouTube, eu já divulguei isso no Facebook, eu já mandei e-mail para todos os departamentos. Isso já é fato pelas conversas que eu já tive por telefone, que são gravadas, de que isso está acontecendo. E agora vocês bloquearam o portal também, para mim não ter mais acesso nenhum à instituição. Então, para as pessoas que estudam ou têm seus filhos, tomem cuidado com essa instituição. Pesquise no Reclame Aqui, no YouTube, pesquise no TJ, pesquise em todos os órgãos para saber como que eles estão agindo, o que está acontecendo lá dentro, porque intervenção eles não estão sofrendo nenhuma até agora, nenhuma, e talvez nem sofram, porque vocês vão mandar reclamando, como eu já fiz reclamações para todos os canais que existe de fiscalização de órgãos da educação, e nem resposta a gente tem. Você tá com seu filho lá dentro de uma situação onde tudo é virtual, aonde amanhã você vai estar sozinho numa reclamação e eles simplesmente deletam ou tiram do ar o portal e você não tem mais como pegar ou provar documento nenhum, a não ser o que eles vão falar lá dentro. Fala pro seu filho gravar o que está acontecendo, pede pro seu filho, conversa com seu filho, fala sobre o projeto. Tô cansado de estar lá na biblioteca e ver a molecada, um moleque trabalhando para levar 6 do grupo, 4 do grupo nas costas sozinho. Um molequinho que se destaca, um molequinho que tem mais esperto ou tem um pouco mais de conhecimento, é o que carrega o resto do grupo. Vê se isso está certo. Seu filho pode ser esse que está carregando o grupo, indignado lá dentro, como eu já vi vários indignado lá dentro, mas porque o pai e a mãe não estão acreditando no que ele está falando. Agora acredita no seu filho, ouve o que seu filho está falando, vai ver se ele é o que está levando o grupo ou é o que está sendo levado, se ele está aprendendo alguma coisa. Aliás, quer um conselho? Nem deixa mais ele estudar nessa instituição, muda, procura, pesquisa outra. Essa instituição é um lixo. Eles vão ferrar a vida do seu filho e a de vocês. Vocês vão sair dessa instituição com um papel na mão que vai demorar pra caramba pra sair. Pode olhar no Reclame Aqui, o pessoal reclamando. Quanto tempo já estão esperando um papel escrito diploma? Que vai servir de quê? Aprendeu alguma coisa lá dentro? Tá aprendendo alguma coisa lá dentro? Tem professores bons? Tem muitos. Tem muitos professores bons, mas eles estão amarrados, eles estão algemados, eles não podem trabalhar. Eles aproveitam um professor para dar 2 aulas. Essa jogadinha de manhã 1, manhã 2, tarde 1, noite 1 e noite 2 que eles fazem é para aproveitar um professor, para pagar um salário para o professor, dar 2 aulas. Você acha que a pessoa consegue, meu? Quem está trabalhando lá está trabalhando por amor à profissão, não pelo dinheiro. É um lixo. O que eles fazem lá com os professores é um lixo. O professor é bom, o professor está dedicado, o professor está precisando trabalhar, tem que ganhar dinheiro, está se sujeitando àquilo e ninguém está tomando atitude nenhuma em cima daquilo. Esse vídeo é para esclarecer para os pais, é para ajudar e incentivar os alunos que estão sofrendo lá dentro. Não tenha medo, pega o celularzinho, grava mesmo, filma mesmo, fotografa mesmo aquilo que está sendo posto na lousa. Abre o seu portal, salva tudo que está lá, seu currículo, suas notas, seu histórico, suas faltas, tudo. Copia isso tudo, dá um print na tela e salva, porque
Eles vão fazer com você na hora que você questionar qualquer coisa, mesma coisa que estão fazendo comigo e já fizeram com muitos outros. Outros saíram e foram no Reclame Aqui, fizeram a reclamação, outros reclamaram no TJ, abriram o processo, mas estão sozinhos. Não fica sozinho, não perde mais tempo. Filma, grava, publica no Inhaca, no Facebook, no YouTube, Alex Faiterno ou em qualquer outro veículo de reclamação e comunicação. Dentro do Inhaca eu tenho todas as instituições que a gente pode fazer reclamação linkada já. É só vocês entrar lá, escolher qual órgão e fazer a reclamação direto lá. Divulga isso para os nossos amigos, para as pessoas que estão com sonho de ser alguém um dia e que estão sendo impedidas por esses lixos que estão no mercado. Não permita mais não. Põe a boca, põe a cara para bater, põe a boca no trambone, ajuda o povo. Vamos se unir, não vamos permitir isso, não vamos permitir mais que isso aconteça. Nem com você, nem comigo e nem com o nosso Brasil. Faça isso em todos os estados. Aonde isso estiver acontecendo, divulga. Não vamos mais deixar, não vamos mais permitir. Galera, eu me vou. Bateria tá caindo. Já tá quase a zero. Um forte abraço a todos. Sucesso. Desculpa o desabafo, mas a intenção é nobre. Um abraço.